Rádio a Granel. Rádio a Granel apresenta Nó na Garganta, o programa da Escola de Choro de São Paulo. Olá, fala aqui Henrique Menezes e essa é a série Álbum de Retratos Sonoros, onde a gente faz com sons alguns retratos do pessoal do choro daqui de São Paulo. Nosso terceiro retrato sonoro é de uma figura muito marcante daqui do choro na capital, com a sua moto, sua jaqueta do Motorhead e seu bandolim a tiracola. Conversamos com a inconfundível Jane do Bandolim na nossa sede, no contexto do primeiro festival da escola. Então a qualidade do som gravado não é das melhores, mas tem a vantagem do calor do público e da presença da comunidade do choro. Sem mais delongas, vai aí nosso áudio-retrato da grande Jane do Bandolim. Em primeiro lugar, boa tarde, né? Eu estou muito emocionada de estar aqui, porque, primeiro, por essas pessoas maravilhosas, né? Como o Ives comentou aqui, que a gente às vezes fica, hoje em dia, né? Tempo sem se ver, mas a gente sempre está junto, a gente sempre esteve junto, sempre, né? Aí você vê um trabalho desse, assim, te emociona muito, sabe? Eu estou muito emocionada e feliz de estar aqui. Com o bandolim foi meu pai, o velho Basílio Korilov, o russo. Meu pai tinha uma coisa de cuidar da parte musical da igreja. Ele estudou, fez teologia, era diácono da Igreja Batista. A Igreja Batista é tradicional, né? Que a música é muito forte lá. Ele cuidava da parte musical. Ele fazia os arranjos, tipo para um coral de 120 vozes, com um bandolim, porque não tinha piano, não tinha violão, nada que pudesse ajudar. Eu me apaixonei pelo som do bandolim. Isso aí foi a paixão pelo bandolim. Aí eu tocava algumas peças clássicas, assim, movimentos Reverie de Schumann, o primeiro movimento, coisinha, ele preparava uns negocinhos lá e eu tocava na igreja. Primeira vez que eu toquei na igreja foi bandola. Olha. E lia na clave de dó. Eu não sei mais ler em clave. Sei malemãe na clave de sol. Criada no rock and roll. Minha paixão. Queria tocar guitarra. Meu pai não tem dinheiro para comprar guitarra. Nós somos pobres. Eu falei, tá bom então. Falei, tá bom. Ele falou um dia, ele falou, tudo tem a sua hora. Calma. Aí eu, na TV Tupi, eu não lembro agora, tinha um cara tocando bandolim, choro. Eu parei, congelei e nunca mais esqueci essa música. Eu fui atrás do meu pai, né, claro. Falei, pai, assim, assado, tal, lá. Ele falou, olha, o papai não sabe tocar essa música, você vai ter que conhecer pessoas. Aí eu, boba ingênua, pai, não tem escola aqui de música no bairro? Ele falou, não, de choro não tem. Ele falou, Deus vai te encaminhar e você vai conhecer pessoas. E foi assim, parece que o universo conspirou de uma tal forma que eu fui parar num apartamento lá na rua Tabatinguera. Eu ia estudar música com meu tio, músico, irmão da minha mãe, que morava lá na São João. Um dia eu desci com um bandolim, eu tinha um bandolim que era uma capinha de pano, velho, coitado. Bandolim que eu ganhei do meu pai, que ele comprou no armazém do Zé das Cabras, em Campinas. Era um armazém de secos e molhados, e ele criava cabra, porque, coitado, as crianças dele bebiam leite de cabra. Era assim. E tinha um bandolim pendurado lá, uma gota assim, de Giorgio. Isso meu pai contando. Aí ele chegou lá e falou, Zé, esse bandolim aí.
que é bandolim? Ele falou, esse aqui. Ele falou, esse aí foi um fiado. Tá pendurado aí, até a pessoa pagar o bandolim. Meu pai falou, quanto é o fiado? É tanto, ele, tum. E foi esse bandolim que eu aprendi a tocar. Voltando, moramos lá na rua Tabatinguera. Saí com o bandolim assim nas costas. Quando eu cheguei no térreo, um senhorzinho porteiro falou, tem um professor de bandolim aí, hein? Ele é profissional, toca em conjunto na TV, ele é do apartamento 117, é o Walter Veloso. Eu fiz assim, ó. Mas na hora, tomei bronca do meu tio, claro, que ele era muito severo, né? E tá certo ele. Eu fiz... E fui lá. Bati na porta, ele falou, é um bandolim. Entra, toca uma música para mim. Eu falei, meu Deus do céu. E ali começamos, né? Perguntava as coisas, toquei um ingênuo em Ré maior. Penso porque eu toquei no Teatro Arthur Azevedo com meu tio, uma formação de... Meu tio no violão, um batera, flauta, e eu no bandolim. Meu tio fez um arranjo ingênuo do Pixinguinha em Ré maior. Aí o Walter falou, não, tudo bem, tá certinho, mas é... Aí ele começou a me explicar e me deu aula, assim, um bom tempo. Eu trabalhava de auxiliar de escritório, eu pagava aulinha, o dele não quis mais. Ele falou, não, eu quero logo mais que você vai me substituir no Café Society. Estou cansado. Ele trabalhava no Estado, né? No fórum lá. Ele falou, estou cansado. E eu fui lá pro Bexiga, lá na cara com a coragem. Sabia, falei, meu Deus, era o Armandinho, 7 cordas, o Jaime, do Atlântico, e aquele senhor lá, meu Deus, que tinha um táxi. Ele foi um mestre para mim, apesar do gênio dele, não era só comigo, ele tinha as coisas dele. Ô, meu irmão. Mas era gente boa. Mas ele tinha esse formato antigo. Falava chefe de conjunto. Lembra, Zezinho? Era chefe de conjunto. Aí tinha umas coisas assim, a gente chegou a gravar os 2 CDs lá, do grupo Vou Vivendo. Eu comecei a ficar incomodada, não com o grupo Vou Vivendo, que era maravilhoso. Eu comecei a ficar incomodada comigo. Teve um dia que eu falei assim, para mim, falei, caramba, toquei a noite inteira, tudo rápido, mesma coisa, repeti o repertório, rápido, uma pauleira. Eu comecei a cansar disso aí. Eu falei, poxa, se eu quiser tocar uma valsa, né, um shot, uma coisa, aí vai viver, não, mas não sei o quê, toca em bar, tem que ser... A gente tinha essa postura de tocar em bar. A hora da explosão era brasileirinho, noite carioca, não sei o quê, normal, tem que ser feito dessa forma. Aí isso aí começou a me incomodar. Eu tinha uma afinidade, tenho, muito grande com o Lula, né? A princípio, o primeiro pandeiro foi o Betinho. E deu um estalo assim, e eu montei o quarteto, Miado do Gato. Esse nome é por causa de um gato meu,
branco, chamava balão. Eu punha a partitura assim, ou qualquer papel de música. Eu começava a tocar, ele sentava em cima do papel. Aí eu falei, poxa, aí eu pus uma partitura para ele. E segurava a minha. E punha na estante. Ele vinha, pulava no meu colo. Eu parava de tocar, ele... Achando ruim, eu tocava, ele voltava a dormir. Então ficou Jane do bandolim e o miado do gato, né? Devido ao meu gato Balan, que no idioma russo quer dizer branco. Era um angorazão. Aí me deu esse estalo. Eu falei, poxa... Então foi isso aí, me deu um clique. Eu falei, pô, às vezes não sei o quê, não sei o que lá, tem que ser assim, tem que ser assado. Eu queria pôr um breque onde não tinha. Não. Eu falei, mas eu ficava pensando comigo, né? Eu tinha medo de falar. Eu falei, mas cabe um brequezinho aqui, assim, né? Aqui, em vez de eu fazendo bandolim, o Carioca fazendo violão, a frase ou Lula. Não. Esse é seu e acabou. Aí eu comecei e falei, poxa, coisinha. Mas assim, eu não ficava brava por isso, porque era o formato deles. Entendeu? Eu nunca critiquei, me incluindo, porque eu já faço parte dos músicos das antigas, eu nunca critiquei os músicos das antigas. Pelo contrário, eu só tive a ajuda deles. Bronca do Otavinho do Cavaco. Eu ia lá no pé de morro, lá na Jair de Souza, ele me passava choro nota por nota. E o João Macacão, e o Carioca, eu não tenho isso aqui para reclamar. Acho que foi um momento mesmo que eu quis. Falei, deixa eu fazer uma coisa diferente, que eu cansei de mim. Mas assim, eu não pensava, não, eu sou mulher e tenho o quê? Era o meu estado de espírito que funcionava assim. Eu nem lembrava que eu era mulher. Eu lembrava que eu tocava bandolim. Falei, eu vou fazer meus rolês, minhas coisas. Deu certo, deu, não deu, tá bom também. Tinha um monte de músico, né? Que eu convivia. O Tigrão, o querido João Macacão. Mas assim, um monte de músico da época, o Zezinho Guarani, o Bailão, lá no Dáurea, rodas, né? Que a gente esteve. Não eu tocando junto com o grupo do Bailão, mas na roda ali, no movimento, né? Eu pensei, falei, vou montar. Então, o primeiro teve algumas imposições, né, Lula? Porque era CD para vender para gringo. Nós fomos o primeiro grupo a gravar direto no digital. Grupo de choro, né? Grupo aqui, Brasil, vai, tá bom. Era música para vender para gringo, ok. Então, não, grava isso aqui. Tinha um produtor lá que ele, não, faz isso aqui, faz isso aqui. Ele conversava com o Carioca lá. E a gente ficava quieto, né, Lula? O Carioca era o chefe do conjunto. Chamava assim. Era natural isso na época. A gente ficava quieto. Aí fizemos o segundo. Aí o Carioca, eu, o Xixa, falaram, não, vamos gravar outras coisas. Porque realmente no primeiro CD tem som lá. Não é que eu não gosto da música. Eu não gosto do arranjo, da correria. Vamos. Gravando, olhando pro relógio, a gente no aquário lá. Pode. O Toninho era o produtor. O produtor, você falava assim, eu gravava lá, eu falava, deixa eu ouvir isso. Não, você quer ouvir, compra o disco. Outro, vamos lá. Era meio... Foi esse... Era meio... Não tinha cor. Aí, por exemplo, teve problema, não participamos da mixagem. Então, por exemplo, acho que no Luar do Sertão, no primeiro volume, ficou
um negócio do cavaquinho lá e do bandolim que era para tirar, deixaram. Não fala. Aconteceu o seguinte, o Carioca fez o arranjo, a Jane tá solando o Lorde do Sertão. E tem uma hora que eu solo no 6 cordas e ela faz uma segunda voz. A mixagem ficou a voz dela em primeiro plano. Nossa, umas coisas assim, você acredita que uma coisa dessa? Ficou um contracanto. A voz principal aqui, a minha, que era... Ave Maria. Aí no segundo, Deus é bom, que eles... Não, escolhe aí o repertório, agora é com vocês. A gente, ufa, foi assim. Assim, influenciou. Na época. É coisa de tocar em pé. Eu já ouvi. Não, aqui você vai tocar sentada. Mas eu já trazia isso, que eu via as bandas de rock tocando, os caras em pé e tal. Eu achava legal isso aí. Agora, ok, eu acho muito importante, respondendo, ser eclético. Jamais eu vou fazer um choro com um riff do Motorhead. Tipo, né, da banda Motorhead, pesada. O choro, para mim, é uma coisa sagrada, como o rock é também. Os dois são uma coisa sagrada para mim. E eu, sei lá, é difícil, porque... Eu lembrei do meu pai que ele falou, as coisas vêm na hora certa. E hoje em dia tem uma banda trinca, a gente toca rock clássico, né? E eu toco bandolim. Às vezes o pessoal pergunta, você toca guitarra? Eu falei, não, lá é bandolim. É mandolim, né? Eu levo aquele outro. E assim, eu não penso, mas acho que alguma coisa assim Porque no começo tinha muita crítica. Ah, como assim? Você gosta de choro? Jane Bandolim, ele toca rock, gosta de rock. Então, eu ficava pensando, eu falei, caramba, não tem problema nenhum para mim, né? Até que passou bem o tempo, as pessoas entenderam. Viva! Aí parou um pouco, isso muitos anos atrás, né? Tinha essa coisa de ficar com esse massacre. Nossa, mas você não gosta dessa música, mas gosta de rock? O que tem a ver rock com choro? Eu falei, tem a alma. Eu falei, toca choro quem tem alma. Tá na veia. E quem toca rock tem que estar na veia também. É a mesma coisa. O rock aqui, né? O gênero, vamos dizer. E o choro. Eu falei, só que se você não tiver alma, malucão, você não vai tocar nem rock, nem choro, nada. Você vai ficar aqui me perturbando, perguntando por quê, como assim eu gosto de rock. Eu já dava um. Interessante também, foi uma das coisas que aproximou, assim, eu lembro da época da ULM, a Jane, né, de mim, assim, porque o pessoal que eu frequentava as rodas de choro, bem no começo, assim, tinha uns, sei lá, 13, 14 anos, eu ia muito na roda da contemporânea, né, e eu olhava aquelas pessoas e eu bati o olho e falei, esses caras não tem nada a ver comigo, cara. Os caras... Nossa, a música é linda, mas os caras se vestem, eles são bravos, eles são estranhos, eles... Não sei, tem uma coisa estranha. Sempre meio mal-humorado. Sempre meio mal-humorado. Sisudo, assim, parece que tá gostando. Mas ao mesmo tempo eu gostava daquele ambiente meio perigoso, assim, né? Um negócio meio secreto, né? Tipo, nossa, os caras tocam choro lá no fundo, lá... Fundo da loja. Fundo da loja. Você com 13 aninhos chegando ali. E eu, moleque, assim, olhava assim, e eu andava de skate, gostava muito de rap na época, né?
Aí vem a Jane do bandolim na ULM, assim, que ela entrou assim, eu falei, nossa, que da hora, velho. Ela chega de moto com a camisa do Ozzy Osbourne e fazendo a gente tocar coisas do Pixinguinha, né? Do Jacó, do Juventino Maciel. E é muito importante a identificação, né? Antigamente, no meu caso, sabe aquele buchicho lá, tem uma menina que tem a Nilce de Carvalho, no Rio de Janeiro, bandolim voz, né? E eu em São Paulo, mais ou menos da mesma idade ali, mesma. Aí saiu esse buchicho e tal. Tem uma menina de São Paulo tocando choro. E muita gente ia, assim, ficava olhando. Olhava pra mim, parecia um ET. Ficava assim. Uns iam. De onde você tirou esse choro? Eu, caipirona. Falei, eu tirei da partitura que o Walter Veloso me deu. Você lê? Falei, tô aprendendo, né? Tô aprendendo, não sou aquela leitora. Mas eu tô aprendendo. Toca aí tal choro. E teve ocasião, era assim, e teve ocasião que quem me salvava era aquele maravilhoso João Macacão que tá ali. Que ele me levou nos bares, brasileirinho, tinha um bar ali no João Moura, me levava nos lugares para tocar. Eu, ele, o Tavinho e o Zeca. Ele falava, ó, ela vai tirar. Ele me protegia, sabe? Ele falou, ela vai tirar, tá na lista. Nós vamos tocar outro, tá? Dá licença. Ele já fazia assim. Aí ele lembrava, falava, toca aquele choro tal. Mas eu sobrevivi. Eu ficava magoada, às vezes eu ficava assim, ficava triste. Aí eu falava, aí vinha o espírito do rock and roll. Eu falei, vai se danar para lá. Hoje em dia está muito diferente. O acolhimento era diferente. Na época era meio truculento assim, mas comigo era mais. Todo mundo tocava. Pegava o bandolim, os meninos tocavam. Na hora de eu tocar, não, fica aqui ó, embaixo que o palco está cheio no Clube do Choro. Aí um dia chegou um cara assim, cliente lá do bar. Você toca brasileirinho aí? Você aguenta? Eu falei, eu não pesei ainda. Como tudo na minha vida foi tudo nos trancos e barrancos, eu sempre tive aquela coisa, se veio para você, porque você tem que fazer, né? Seja lá o que for, coisa boa, momentos difíceis, veio para você e você tem que enfrentar. Um dia um técnico lá ficou doente. Aí, meu Deus do céu, um pega pra capar naquele lugar lá. Eu, coitado, eu fui lá com o Calixto. Acho que foi o Calixto. Falei, Calixto, como é que é esse negócio aqui? Ele falou, eu sei que tem um negócio que é o geral. Olha, posso falar um palavrãozinho? Ficou uma merda o som. Nossa, eu falei, meu Deus, por que eu fui pôr a mão aqui nesse... Aí logo, já sabendo, aí veio o Ricardo ajudar, graças a Deus. Aí ele falou, olha, eu não quero mais técnico aqui. Eu quero você aqui. Fica aí, faz o som, tem um cachê para o som. Você recebe o cachê de tocar e o cachê do som. Eu fiz a luz também, tá? Fiz a luz, vamos fazer a luz? Vamos fazer a luz. Bom, enfim, é uma lista enorme de acontecimentos que teve lá. Foi muito bom. Em primeiro lugar, para quando a gente vai tocar, eu acertar os 7 cordas com o pandeiro. Oh, coisa difícil. Porque às vezes o cara que está na mesa de som, ele é um baita técnico, mas ele não operou ainda esse tipo de som, né? Então, achei legal. Rafael Rabelo me deu aula. Tipo assim, ele me ensinou uma frequência que eu nunca mais esqueci. Ele falou, vem cá, vou te mostrar. Essa frequência aqui, você zera.
E chegou a um tal ponto que as bandas que fazia lá, nomes famosos e tal, queria me levar para a operação. Aí eu falei, não, eu tenho que tocar meu bandolim. Bandolim primeiro. Aí um dia, eu acho que foi o Gudim, o Eduardo Gudim. Ele falou, vai, Jane, ganha umas grana aí, faz umas turnê aí, ganha uns dinheiro. Falei, não dá, eu tenho um filho pequeno. E aqui eu tô tocando aqui, daqui eu vou para casa. Eu tenho meus filhos, minhas crianças. Tá bom. Mas ajudou e muito. Ajudou muito porque eu passei a conhecer o outro lado, entendeu? Depois fui diretora artística lá da Praça do Choro, né? E também foi legal, que eu fui pro outro lado, sem ser o palco. Isso aí é escola. É escola. E acabou que eu decidi que eu não quero trabalhar com produção. Foi bom. Mas assim, eu já sei que vai me cansar. Então, mesa de som, luz, ok. Agora, a produção não, mas eu estive lá, fazendo. Então, eu sempre toquei à noite, né? Minha vida sempre foi de caminhada, de rua mesmo. Mas aí apareciam uns caras assim, eu quero tocar bandolim. E eu dava aula, assim, tipo... Tinha um cara, tinha um posto de gasolina na Vila Mariana. Eu ia dar aula lá para ele no escritório do posto lá, ele adorava bandolim. Fazia umas rodas lá. Eu comecei a perceber que cansava muito. Eu fui mãe muito jovenzinha, né? Já tinha as crianças, então eu falei, eu vou ficar cansada pra caramba. Até eu ir lá na saúde, com esse Fusca, e voltar. E depois firmou na ULM, né? Que a Jo me chamou para dar aula lá. Aí, outra situação, outro esquema. Na verdade, esses alunos, né, que funcionaram muito bem, sempre teve a determinação do estudo, de ouvir gravação, preocupação com o andamento. Falar, não, o som da palheta aí tá raspando, tá parecendo som de palheta, tem que tal, não sei o quê. Hoje em dia tá a mesma coisa, só que com a tecnologia, entendeu? Na época, por exemplo, de vocês corriam atrás da gente, como eu corria atrás do bailão, do Dáurea, do Zezinho Guarani, do Cola Grande. Então, a sequência continua, só que uma forma mais... Tem a tecnologia. Você abre no YouTube e fala, olha aqui, ó, o Dino, nesse choro aqui, ó. Ó, o Paulo Porto Alegre. Olha aqui, ó, o canhoto do cavaquinho. E na época tinha que fazer essa correria, né? Agora, preocupo sempre para a pessoa não largar o corpo. Então, já teve aula que eu comecei a dar assim para os alunos. O cara me sacou um afinador desse tamanho assim. Falei, espera. Pum! Falei, pega o line. Não, mas tem um afinador. Eu falei, não, você precisa aprender a afinar o instrumento. Primeiro lugar. E você já não vai meter um afinador e tal. Então tem essas coisas. Então eu procuro trabalhar, não é batendo boca com a tecnologia, é mantendo aquele espírito de estudo e dedicação. Certo? E o pessoal que está lá na escola está indo muito bem, obrigado. O nome da pessoa, Alexandre Cueva, né? Um amigo nosso, ele fez de cavaquinho. Eu não sei que cargas d'água, ele ligou. Ele falou, vamos para Londres. Eu falei, Rua Londres, bairro Londres. Eu falei, o quê? Não, aí ajeitou tudo. Não, Londres, meu. Abri o show do João Gilberto. Assim, convivência nenhuma. Nada.
nós fizemos a abertura do show dele num lugar chamado Barbican Hall, assim, no nível de Carnegie Hall, aqueles teatrão e tal, né? Maravilhoso. Foi divino aquilo lá. Nós entramos, a abertura era de 50 minutos. Já com o bis, fizemos tudo certinho, saímos aqui, 10 minutos depois ele entrou aqui. Foi assim a conversa. Eu me lembro que a ideia assim, foi, pô, conheceu o João Gilberto, né? Legal. E tinha os camarins, só que tinha assim, era um lugar muito grande, era um tipo um centro empresarial no qual tinha esse teatro que era magnífico, assim. E os camarins eram maravilhosos também, era um lugar grande assim e tal. E aí a gente estava lá, veio a produção e falou, olha, vocês vão ter que sair agora e ir lá pro restaurante, que é um restaurante enorme, cheio de brasileiro, que era a comemoração de 500 anos do Brasil. Brasil 500 anos. Então tinha muito brasileiro. E a gente foi, eu falei, mas o João Gilberto falou, não, ele vem com o pessoal dele, ele não quer ninguém aqui. Ele mandou evacuar o negócio lá atrás. Porque ele vai chegar. Então eu falei, tá bom, vamos beber lá. E eu assim, ó, pra mim. Aí eu falei, que me importa? Aí veio o John Joe, lembra aquele inglesinho que falava, que ajudava a gente lá? Ele falou, olha, tem um camarote pra assistir o show do João Gilberto. Eu olhei pra turma e falei, vocês vão? Eu não sei se você vai. Eu falei, eu não, vou ficar aqui. Aí tava o Otto lá tocando pandeiro, o mestre Ambrósio, aí eu fiquei por lá mesmo. Um lugar chamado Catherine Music, né? Eu falei, eu não vou ver o João Gilberto, ele é muito chato. Mas teve um detalhe. No dia seguinte saiu na imprensa lá num jornal que o Eric Clapton... Não, ele mandou um bilhete para mim. Não, mas calma, aí você fala do bilhete. Que ele a foi fofoqueira já abre Gilberto. A matraca, aí, né? Ele deu a declaração que ele teve a grata surpresa de ver um grupo brasileiro tocando choro, que ele não conhecia, ou alguma coisa assim. E aí você... Então, aí a gente tava lá nesse lugar chamado Catherine, tudo tá bacana. Aí veio o John Joe e falou, olha... Eu falei, o que é isso? Ele falou, lê. Congratulations for your performance, não sei o quê. Beautiful music, não sei o quê. Sir Eric Clapton. Eu fiz assim. Aí eu bebi. Tinha um vinho lá do sul da África, bom. Eu falei, vou beber tudo que tiver aqui na minha... Eu sou fã do Eric Clapton. Ele estava nas primeiras filas ali, onde é a imprensa, os medalhão, né? Ele estava lá, olha que danado. Veio dar um tchau, né? Eu quero agradecer vocês. Eu só tenho a agradecer, o que eu vou falar? E vida longa à Escola de Choro de São Paulo. Nó na Garganta é uma produção da Rádio A Granel para a Escola de Choro de São Paulo. Este programa foi produzido a partir dos registros feitos durante as rodas de escuta e conversa do primeiro Festival da Escola de Choro de São Paulo, em fevereiro de 2024. Utilizamos também áudios do grupo Vou Vivendo e de Jane do Bandolim e o Miado do Gato. Entrevistadores, Henrique Araújo, Ives Pinzeto e Lula Gama. Rádio A Granel é Henrique Menezes e Maria Fernanda Carmo.